vereadores Reinaldo Bolão e Davi Ismael com a boa tarde. Estamos começando a nossa segunda sessão da Comissão de Transportes da cidade de Vitória. E, para iniciar, nós vamos pedir a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimos senhores vereadores e demais presentes no plenário, boa tarde. Leitura da ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Transportes. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2013, às 15 horas e 18 minutos, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a primeira reunião ordinária da Comissão de Transportes, da 17ª Legislatura, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Rogerinho. Presentes os senhores vereadores Davi Ismael e Luiz Emanuel. O excelentíssimo senhor vice-presidente, vereador Luiz Paulo Amorim, e o excelentíssimo vereador Reinaldo Bolão estiveram ausentes, sendo que o vereador Reinaldo Bolão justificou sua ausência. O vereador Rogerinho saudou a todos os presentes e deu oportunidade aos demais às apresentações. O vereador Davi Ismael saudou aos presentes e falou da importância dessa comissão e citou que serão discutidos todos os assuntos relativos aos transportes municipais, discutindo os diversos modais, como incentivar e fomentar os já existentes, contribuindo com os usuários em suas dificuldades. O vereador Luiz Emanuel saudou a todos e sugeriu que as reuniões sejam também espaço para debates, trazendo pessoas que tenham funções ou ocupações técnicas e que tenham trabalho a favor do município com resultados concretos, pois a modalidade urbana é um dos maiores problemas da cidade. O vereador Rogerinho agradeceu a sugestão e esteve favorável a trazer os debates e, como foi a primeira discussão sobre o assunto, que trouxessem assuntos para a pauta, que já acompanharam audiências promovidas pelo vereador e hoje secretário municipal de Transportes, Max da Mata, sobre o tema parquímetro. Solicitou o vereador Davi Ismael que pronunciasse mais sobre o projeto de incentivo do uso de bicicleta como transporte. O vereador Davi Ismael sugeriu que a Câmara deve retomar ao seu protagonismo nos debates da cidade e não somente votando as demandas do Executivo. Citou a oportunidade de conversar posteriormente com um cicloativista presente na casa, que é autor de um blog onde visa debater uma utilização mais segura da bicicleta como uma alternativa para meio de transporte, tema que ele deseja contribuir. Ordem do dia. Processos que tiveram seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 104 de 2012, projeto de lei 2 de 2012, relator vereador Sérgio Sá. Parecer do relator pela aprovação da matéria. O vereador Davi Ismael não acompanhou o relator, apresentou o voto em separado pela rejeição da matéria, tendo em vista a redação sugerida nos artigos 16 e 17 do Regimento Interno. Duas infrações por ser autorizativa e de livre arbítrio do prefeito fazê-la e por ser dada atribuição a uma secretaria do município, a Secretaria de Transportes. No que diz respeito à forma, destinação do dinheiro arrecadado e em relação à redação sugerida nos artigos 2º e 3º do Regimento Interno, dada a complexidade do tema que diz respeito à forma das licitações para o parquímetro deva acontecer. Como opinou pela rejeição, sugeriu comunicar ao vereador autor para apresentar emenda, alterar a redação ou para que vá a plenário para análise do mérito. O vereador Luiz Emanuel afirmou ser esta uma discussão nova na cidade de Vitória e que o secretário de Transporte, senhor Max da Mata, tem visto e revisto a matéria, o que já foi tema de debate pela imprensa pela melhor utilização ou não, a sua verdadeira eficácia e que ainda está em análise na Secretaria de Transportes. Explicou que
acompanhando a análise técnica do vereador Davi Ismael e como a análise preliminar foi feita na constitucionalidade, é um projeto autorizativo, citando ser este um projeto dispendioso e não é prerrogativa da Câmara. O vereador Davi Ismael sugeriu que seja debatido este tema na Câmara e que foi feita uma audiência pública na Prefeitura de Vitória, mas que não pôde preparar-se o suficiente e que foi informado a ele na audiência que não haveria possibilidade de tolerância no parquímetro. Sendo assim, sugeriu que houvesse aplicabilidade de tolerância, possibilitando o direito à vaga. Pois quem ocupa a vaga por 1 hora não ocupa como dono, mas apenas para resolver coisas rápidas. E citou como exemplo o estacionamento do shopping, que mesmo com fim lucrativo, há um período de tolerância pequena de 15 minutos e mais 20 minutos para a saída e que, no parquímetro previsto para a Praia do Canto e Centro de Vitória, não haverá tolerância. O vereador Luiz Emanuel pediu ao presidente da comissão, vereador Rogerinho, para que fizesse uma reflexão mais madura e que houvesse discussões concretas com base nos temas desta comissão. Afirmou que todos os artigos da Lei 8.174, toda sua essência é prerrogativa do Executivo e não da Câmara. Sendo assim, sugeriu que pudessem estabelecer 30 minutos com convite a pessoas do setor para debate, pois seria um serviço prestado à sociedade. O vereador Davi Ismael citou que, na audiência pública, as empresas interessadas em participar das licitações não tiveram tempo para a apresentação de seus produtos e sugeriu para que pudessem ter um maior entendimento na implantação do parquímetro em Vitória. Algumas dessas empresas fossem convidadas a comparecerem a esta comissão. O vereador Rogerinho deu uma unanimidade como rejeitada a matéria da Comissão de Transportes. Informou que, posteriormente, tais empresas serão convidadas a participar de uma próxima reunião. Parecer da comissão. Constitui parecer dessa comissão o voto em separado apresentado pelo vereador Davi Ismael pela rejeição da matéria. O vereador Davi Ismael fez a leitura do processo número 817 de 2012, projeto de lei 27 de 2012. Relator, vereador Max da Mata. O vereador Davi Ismael citou o artigo 195 do requerimento interno e pediu para que os demais pares dessem um voto pela prejudicabilidade devido à existência da Lei 8.352 e 8.026, que versam sobre a mesma matéria. Salientou que qualquer proposta deve ser levada em conta para não haver edição e promulgação de leis que confundam o ordenamento, já que existem outras matérias que versam sobre o mesmo tema, e apresentou cópias das leis para anexar ao processo. O excelentíssimo senhor vereador Rogerinho, presidente da comissão, declarou encerrada a reunião às 15h45 e convocou os senhores vereadores para a próxima reunião, que se realizará no dia 15 de abril de 2013, às 15 horas, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar, eu, Jaqueline Rocha Ferreira Freitas, secretária da Comissão Permanente, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e demais vereadores membros dessa comissão. Lida a ata, obrigado, Jaqueline. Eu vou dar a palavra agora para o vereador Reinaldo Bolão, para dar uma saudação. Vossa Excelência não vai colocar a ata em votação, não? Eu vou dar dar oportunidade para os vereadores estar dando uma saudação primeiro, depois a gente coloca em votação, senhor. Então, vou dar, a palavra está com Vossa Excelência, se o senhor quiser estar falando tanto do projeto, ou quiser falar de algo que se trata de competência da comissão, o senhor pode ficar à vontade. Cumprimentar o presidente Rogerinho, cumprimentar os demais membros desta comissão, o vereador Davi Ismael, o vereador Luiz Paulo Amorim,
para mais uma reunião desta comissão, senhor presidente. E gostaria de fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um vereador democrático e na presidência desta comissão também, com certeza vai estar bem democrático. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que colocasse para apreciação dos demais membros dessa comissão que nós pudéssemos colocar essas reuniões das comissões, se possível, na terça, quarta e quinta, porque nós temos as sessões e nós temos várias comissões nessa casa. Aí começar aí as reuniões às 14, 15, 16 horas. Poderia sugerir a Vossa Excelência que transferisse essas reuniões para terça, quarta ou quinta-feira, no horário de 2, 3 ou 16 horas. Essa é a minha colocação. Solicitar a nossa secretária da comissão que, se não der para botar às 14, bota às 13. Terça, quarta ou quinta. Obrigado, vereador Reinaldo Bolão. Por mim, eu voto com Vossa Excelência, eu acho que é pertinente também, até porque também segunda-feira e sexta-feira é o dia, normalmente, que os vereadores visitam as comunidades, né, saem pela cidade, que não tem sessão. Então, eu estou de acordo. Vou convidar o vereador Luizinho Coutinho para sentar aqui na mesa. E vou dar a saudação agora para o vereador Luiz Paulo Amorim, logo após o vereador Luizinho e depois o vereador Davi Ismael. Queria saudar aí o presidente dessa sessão, vereador Rogerinho, os demais membros, vereador Reinaldo Bolão, vereador Luizinho Coutinho, vereador Davi Ismael. Dizer que a gente se sente muito feliz em estar participando dessa comissão, porque esse é um momento para a gente estar discutindo os projetos. E essa nova legislatura tem nos surpreendido positivamente, porque em 2001, 2004, quando fui vereador nessa casa, praticamente as comissões elas não se reuniam. Era assim, os projetos eram aprovados de forma que um grupo que existia nessa casa que encaminhava e não tinha uma discussão maior das comissões. Hoje a gente está vendo as comissões se reunirem, dando vazão a esses projetos que é de interesse da comunidade de Vitória. Obrigado e vamos aí ao nosso trabalho. Vereador Luizinho, nosso convidado aqui nessa tarde. Quero parabenizar essa comissão, na presidência do meu amigo Rogerinho, vereador Bolão, vereador Luiz Paulo Amorim, vice-presidente da Câmara e também membro dessa comissão, Davi Ismael, e dizer da importância dessa comissão. A gente está aí para endossar as palavras do ex-vereador Luiz Paulo Amorim, da importância das comissões nessa legislatura tá se reunindo, discutindo e cobrando, né, do Poder Executivo, né, e do secretário da pasta, né, na qual hoje é o Marcos da Mata, das obras, das rotatórias da cidade de Vitória, das faixas cidadãs, iluminação pública, que Vitória está apagada e essa comissão precisa estar aí firme, cobrando do secretário dessa pasta, porque a cidade de Vitória não pode ficar no escuro do jeito que está, e a gente está cobrando. A gente sabe que existia um problema de licitação de empresas, né, mas eu acho que já tem mais de 100 dias. É importante que essa comissão esteja aí firme para cobrar do prefeito Luciano e do secretário Marcos da Mata. Obrigado, vereador Luizinho. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Davi Ismael, só colocar um questionamento aqui para a gente estar discutindo aqui. Saber, vereador Luizinho, vereador Bolão, vereador Luiz Paulo Amorim também, que já foi vereador aqui nessa casa e agora é novamente vereador. O porquê, talvez vocês podem estar respondendo para mim, Davi Ismael, que
a iluminação pública está na Secretaria de Transportes. Por que exatamente? Não tem nada a ver, né? Então, eu queria estar perguntando aí se algum de vocês dois puderem estar nos respondendo algo aí pertinente. Logo após, nós passamos a palavra para o Davi Ismael. Ok. Vereador Rogerinho, esse é o terceiro mandato meu nessa casa, e boa pergunta de Vossa Excelência. Acredito que Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, juntamente com os demais membros, seria um bom questionamento que nós pudéssemos fazer ao Executivo. O porquê disso? Porque também, no meu entender, acredito eu que a iluminação pública poderia estar alocada na Secretaria de Obras ou de Serviços da cidade. Então, uma boa pergunta, um bom questionamento, e acredito que esta comissão poderia levar essa questão para o Executivo, primeiro para saber o porquê está lá, e o segundo, se nós pudéssemos tirar da Secretaria de Transporte e alocar uma outra secretaria que é mais apropriada para receber iluminação. Se qualquer outro vereador tiver essa informação, com certeza eu vou ficar agradecido, porque também fui pego de surpresa, Vossa Excelência, não sei por que está na Secretaria de Transporte. Ok, vereador, eu vou fazer um requerimento de informação e estar solicitando essas informações junto àquela secretaria. Vereador Davi Ismael, saudação aí. Queria cumprimentar, senhor presidente, pela realização de mais esta reunião desta comissão. Reunião que se preocupa, sobretudo, com a criação para que se permita a utilização dos diversos modais do nosso transporte de forma segura. Agradeço a oportunidade de aqui estar e gostaria de dar 2 informes neste momento. O primeiro deles, no que diz respeito ao tema outrora abordado, que é a respeito da utilização das bicicletas. Estive na garagem da Grande Vitória, estamos fazendo uma programação conjunta, 5 cicloativistas, se possível for, 5 vereadores e 5 motoristas da Grande Vitória, motoristas de ônibus, para andarmos de bicicleta junto na cidade, de modo a entendermos de que forma contribuir com o tema cicloviário em nosso município. E reiterar a minha preocupação com relação ao estacionamento rotativo. Acho que essa Câmara, 15 dias já se passaram, essa Câmara ainda não ganhou o protagonismo que precisa com relação ao estacionamento rotativo. O tema está muito avançado em nosso município e, hora nenhuma, debatemos, por exemplo, a questão da tolerância que precisa ter nesses locais, para que as pessoas que queiram usufruir destes espaços públicos, pelo menos pelo prazo razoável de 1 hora, não paguem. É o entendimento que eu tenho, encaminhei proposta de lei acerca do assunto e gostaria que deliberássemos sobre isso. De que forma conseguir o protagonismo que essa Câmara precisa ter neste tema. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi Ismael. Quero me colocar à disposição de Vossa Excelência sobre esse projeto futuro aí, questão aí do passeio pela cidade, né, o passeio ciclístico aí, e sobre essa discussão sobre o rotativo da cidade, também me coloco à disposição de Vossa Excelência. Presidente. Sim, vereador. Eu, ouvindo atentamente aqui a proposta do vereador Davi Ismael, acho que no centro da cidade, no mínimo 2 horas, gratuitamente, seria muito bom para, já que nós pensamos em revitalizar o centro, em melhorar o comércio daquele centro, 2 horas de estacionamento gratuito na cidade, não ia fazer mal nenhum aos comerciantes daquela capital da cidade, Vitória, para revitalizar verdadeiramente o centro de Vitória. Mas isso, vereador Luizinho, essa Câmara precisa agir. Acho que 2 horas também é razoável no centro, que é uma área que necessita dessa revitalização. Inclusive, nosso prefeito sinalizou que mudará para lá o seu gabinete de forma a contribuir com esse processo. Mas essa Câmara não está debatendo. Quer dizer, a Prefeitura não está debatendo com essa Câmara esse assunto. A partir do momento em que a própria Prefeitura considera que bairro A, bairro B é do vereador tal, isso prejudica muito.
Estamos aqui vendo o que é melhor para essa cidade. E esquecer de colocar a Câmara de Vereadores na mesa de debate sobre estacionamento rotativo é um erro que terá sérias consequências e prejudicará todo o processo democrático nessas deliberações. Obrigado, vereador Davi Ismael. Vamos agora com a leitura da ordem do dia. Processos que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 5.568, de 2012. Emenda à Lei Orgânica 5 de 2012. Autor, vereador Serjão. Emenda. Acrescenta o artigo 237-A na Lei Orgânica do município. Relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Eu quero pedir ao vereador Davi Ismael, que foi o relator da matéria, para se manifestar, explicar aí os... Trata-se matéria de autoria do vereador Serjão, meu colega de partido, muito preocupado de que forma contribuir com o meio ambiente. Desta forma, ele apresentou proposta que garante que no mínimo 15% do valor arrecadado com as multas de trânsito seja destinado para construção, sinalização, reforma do sistema cicloviário. É uma fonte de arrecadação fixa para a preocupação dos cicloativistas. Eu acho que ela permite ter ciência de que existe uma verba para que tudo que for feito nessa área que envolva a bicicleta seja possível implementar. Acho que a maior preocupação, vereador presidente, vereador Rogerinho, é a seguinte: é você conseguir com custeio fixo para que seja implementada essas obras. A partir do momento em que andar de bicicleta precisa ser considerado em nosso município, onde as coisas são muito próximas uma da outra, uma alternativa de transporte. Só que, todavia, as pessoas não a utilizam como alternativa, dada a insegurança que existe, dada a ausência de ciclovias. Então, algo essa Câmara precisa fazer, e essa foi a proposta do vereador Serjão. Vou pedir agora ao vereador Luiz Emanuel, Luiz Paulo Amorim, perdão, vereador Luiz Paulo Amorim. Como vota o vereador Luiz Paulo Amorim? Senhor presidente, antes de Vossa Excelência solicitar o voto dos membros dessa comissão, eu queria solicitar o vereador relator do processo, Davi Ismael, o parecer dele. Queria só informar também que se trata de uma emenda à lei orgânica. Ele quer alterar um dispositivo da nossa lei orgânica acerca da disponibilização de parte dessa receita. Analisando projetos, vou ler só a parte do voto, pode ser? Já que eu já pude explicar o relatório. A fundamentação, vereador. A fundamentação. A justificativa se dá que visa assegurar à rede cicloviária a atenção mínima necessária, importante ao desenvolvimento de modais alternativos, menos poluentes em nossa cidade. É a parte do relatório. A parte do parecer. A análise do ordenamento jurídico constitucional e análise do mérito da proposta permite-me concluir que a matéria merece ser acolhida de forma favorável, ou seja, meu parecer é pela aprovação da matéria, e solicito aos demais pares que acompanhem esse entendimento. Vereador Luiz Paulo Amorim, como vota? Acompanhe o relator, excelência. Vereador Reinaldo Bolão, como vota? Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do nobre relator pela aprovação da matéria. Ok, aprovada a matéria. Processo número 840/2013, Jaqueline. Projeto de Lei 41 de 2013. Autora, vereadora Neuzinha de Oliveira. Ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis, lava-rápidos, transportadoras e empresas de ônibus urbanos municipais de Vitória a instalarem equipamentos de tratamento e reutilização
da água usada na lavagem de veículos. Relator, vereador Luiz Emanuel. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Eu quero solicitar ao vereador Davi Ismael para que possa fazer o parecer, ler o parecer aí. O parecer foi emitido por vereador Luiz Emanuel e diz o seguinte: relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria da vereadora Neuzinha, que estabelece a obrigatoriedade dos postos de combustível, lava-rápido, transportadores e empresas de ônibus a instalar equipamentos que possibilitem o tratamento e reutilização da água usada na lavagem, além de dar outras providências. Do mérito. Consoante o artigo 43 do Regimento Interno desta Casa, opinamos sobre a matéria apresentada no uso de nossas prerrogativas regimentais. O aumento da preocupação com o meio ambiente, em especial com o uso dos recursos hídricos, resultou na valorização da água potável como bem de consumo. Frente à potencial escassez deste recurso, os órgãos ambientais têm se aplicado a legislação ambiental com mais rigor. Ao mesmo tempo, a tarifa de água potável vem sofrendo aumentos progressivos, especialmente para os consumidores de maiores quantidades. Em nível internacional, a principal tendência nas empresas e indústrias é a implementação de sistemas para recirculação ou reuso da água gerada em seus processos. Estes sistemas funcionam de maneira integrada, com um processo que gera o efluente visando a redução de desperdício. Para tanto, é necessário um processo de alta eficiência e baixo custo para o tratamento. A atividade de lavagem de veículos utiliza uma grande quantidade de água que normalmente não é reaproveitada, sendo simplesmente descartada na rede de esgoto. Nos últimos anos, aumentou a preocupação com esse fato, que além de representar um custo elevado para algumas empresas, pode causar impactos no ambiente aquático. Segundo dados da ONU, mais de 45% da população mundial sofrerá com a falta d'água. Em relação à água utilizada na lavagem de veículos, cerca de 32.700 postos de lavagem consomem aproximadamente 3,7 milhões de metros cúbicos por mês, o equivalente ao consumo mensal de uma cidade de 600 mil habitantes. Conclusão. Ante ao exposto, o parecer dessa comissão é pela aprovação da matéria, conforme a redação do projeto. Assina o vereador relator Luiz Emanuel. Obrigado, vereador Davi Ismael. Relator, conforme foi falado, o vereador Luiz Emanuel. Parecer do vereador é pela aprovação da matéria. Quero pedir ao vereador Luiz Paulo Amorim como vota. Como vota, vereador Luiz Paulo Amorim? Excelência, esse projeto, o mérito dele é o melhor possível. Agora, eu tenho uma preocupação maior, porque quando a gente fala assim, na questão do reuso, esse reuso ele é sistêmico, porque ele vai ser tratado, reusado, então vai ser uma circulação efetiva, né? Então, porque a obrigatoriedade, no primeiro momento, seria de tratamento para lançar essa água usada no esgoto, para não ser lançado com óleo, ter a separação. E com relação a essa questão maior, que é o reuso, eu gostaria de estar discutindo mais, porque até, de repente, pedir a focar o processo, que eu acho que teria que ver com maior detalhe. A partir do momento que a gente aprova um projeto desse, você pode estar contribuindo para exterminar os pequenos lava-jato também, que é uma fonte de renda, porque eles, de repente, não terão condições de implantar um sistema desse, porque é um sistema caro. Então, eu gostaria de avocar esse processo, né, para ter uma consciência maior do voto. Vereador Luiz Paulo Amorim, fui informado agora que não cabe avocar o projeto, a gente tem que aprovar... Não cabe análise de mérito. Não cabe análise de mérito, isso, né? Exato. Eu concordo com o vereador Luiz Paulo Amorim. Nós temos que aprovar ou rejeitar. Não, nós não podemos analisar o mérito. Mas eu acho que a partir do momento em que se trata de uma questão de, além de reutilizar a água, de tratar a água, eu também acho que deve ser feito de uma forma com bastante diligência.
Então, acho que permitir com que o requerimento apresentado para o vereador Luiz Paulo Amorim de análise, acho que é possível sim. Se o senhor colocar a votação, eu voto a favor para que ele possa analisar o projeto. Ok. Concedido, então, a vista ao vereador Luiz Paulo Amorim. E também eu concordo com o vereador, né? Até quando esse armazenamento, vamos dizer assim, da água, né? Ela vai permanecer, né? Até quanto a gente não está se falando exatamente nisso aí. Daqui a pouco, será que esse lava-jato vai ter uma estrutura depois para encaminhar essa água para qual local? Então, assim, realmente cabe uma discussão maior quanto a isso aí. Processo número 1839/2013. Projeto de Lei 83 de 2013, autor, vereador Rogerinho, ementa, obriga a instalação de alerta de emergência, botão de pânico, GPS e câmeras de vídeo no interior dos ônibus de transporte coletivo e dá outras providências. Relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Vou novamente encaminhar o vereador Davi Ismael para que possa ler exatamente aí e falar um pouco sobre o seu parecer. Bom, trata-se de proposta de lei de autoria de Vossa Excelência, que obriga a instalação em alerta do botão de pânico no interior dos ônibus e dá outras providências. Acho que é um momento propício hoje aproveitar para parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça e o nosso prefeito pela entrega dos botões hoje às mulheres que sofrem com violência dentro de casa e aplicar de forma análoga esse sistema em nosso transporte público, de modo a permitir com que as alternativas de transporte sejam fomentadas de forma segura. Acho que já debatemos aqui com relação à utilização da bicicleta. Qualquer meio de transporte tem que ser fomentado desde que de forma segura. Permitir com que usuários utilizem desses sistemas indo e vindo e voltando em segurança para casa é fundamental. E essa proposta contribui com a segurança do usuário do transporte coletivo. Então, apresentei, analisando pela Comissão de Transporte, apresentei parecer pela aprovação da matéria, entendendo que os custos gerados serão iniciais, até porque eles serão, a partir do momento que conseguimos diminuir a violência no transporte coletivo, as apólices seguros serão menores, o gasto será menor. Então, dessa forma, aquilo que no primeiro momento é considerado gasto, que seria a compra desses botões, será considerado um investimento. Então, o parecer é pela aprovação da matéria, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi Ismael. Vereador Luiz Paulo Amorim, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator, Excelência. Vereador Reinaldo Bolão, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do nobre relator pela aprovação da matéria. Ok. Os 3 processos da ordem do dia já foram lidos. Eu vou mais uma vez passar para os vereadores para dar a saudação final e logo depois nós iremos encerrar essa nossa sessão. Vereador, vice-presidente dessa comissão, Luiz Paulo Amorim. Presidente, mais uma vez, parabenizando por essa sessão e a gente, com essa nova Câmara, tem a certeza de que as matérias estão sendo mais discutidas e vão levar maior comunidade para o município de Vitória. Obrigado, vereador. Vereador Davi Ismael. Certamente essa preocupação do Luiz Paulo Amorim é a preocupação de todos nós. Contribuir com a mobilidade urbana e contribuir com a segurança dos seus usuários. Quero reiterar minha preocupação com a licitação do estacionamento rotativo. Inclusive apresentar requerimento, se os demais componentes dessa comissão assim entenderem, de convocar
eu acho que é preciso, acho que quando eu falo sobre ganhar o protagonismo nesse assunto, inclusive tomar atitudes necessárias para tanto, inclusive a convocação, ou do secretário de transporte, ou do procurador, para que a gente possa entender o que está acontecendo. A partir do momento que as coisas estão andando a galope e essa Câmara não pode estar andando em Jabuti. Antes de a gente voltar a esse assunto, vereador, vamos deixar o vereador Reinaldo Bolão falar, né, da sua sugestão sobre o assunto, depois a gente dá a oportunidade para o encerramento final. Presidente, eu quero compactuar e somar com a fala do vereador Davi Ismael na convocação do secretário a esta comissão, para que nós possamos nos informar com relação à questão do estacionamento rotativo nessa cidade. Acredito eu ainda que no centro da cidade o estacionamento está a Bangu, ou seja, não está sendo cobrado estacionamento no centro da cidade, e quem está perdendo isso é o município, perdendo impostos, perdendo recursos, que com certeza a falta aí do Fundap, dos royalties, vai fazer falta ao caixa da prefeitura. Então, quero compactuar aqui com o vereador Davi Ismael e somar ele nessa convocação da Secretaria de Transporte. E também pedir a Vossa Excelência que olhe com carinho a questão da transferência das reuniões para terça, quarta ou quinta-feira. Vereador Luiz Paulo Amorim, novamente, para dar a sugestão aí, para opinar sobre a questão da convocação do secretário de Transportes aqui a essa comissão. Sempre é bom esclarecimento, Excelência. Eu acho que a gente deve fazer isso. Quanto mais esclarecimento, mais conhecimento a gente tem, fica mais fácil nas nossas decisões, quando é na questão de votar matérias aqui. Então, realmente, a gente faz cor aí junto com os demais companheiros para que essa convocação venha acontecer. Ok, obrigado, vereador. Então, conforme aí falado pelos vereadores nessa comissão, determina a secretária para tomar as devidas providências aí para convocação do secretário de Transportes a essa comissão. Voltar a palavra ao vereador Reinaldo Bolão para dar a sua saudação final. Senhor presidente, eu só gostaria de delimitar o tema dessa convocação para a gente não se perder. Acho Sim, vereador. O tema transporte público em nosso município é vasto, muitos são os desafios, mas focar no estacionamento rotativo é de suma importância para que a gente consiga ter efetividade nessa convocação. Ok, vereador, obrigado aí pelo enfoque da informação. Vereador Reinaldo Bolão, saudação final aí para o encerramento da nossa sessão. Vossa Excelência mais uma vez, e na certeza que Vossa Excelência vai estar aqui convocando o nosso secretário para que nós possamos discutir num tempo bem curto, como o vereador Davi Ismael colocou. Não podemos estar a passo de Jabuti, né? Jabuti não sobe na árvore, né, vereador? Então, num espaço bem curto aí, a gente possa estar recebendo aqui o nosso secretário para estar conversando no assunto específico, que é o estacionamento rotativo da cidade. E parabenizar Vossa Excelência aí pela condução aí dos trabalhos dessa comissão nessa tarde. Obrigado, vereador Reinaldo Bolão, e agradecer aos outros vereadores, vereador Luiz Paulo Amorim, vereador Davi Ismael, pela presença nessa sessão. Agradecer a todos que nos assistem aqui no plenário e pela TV. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, declaro encerrada a reunião, convocando-os para a próxima, que ocorrerá no dia 20 de maio de 2013, às 15 horas, no plenário dessa Casa de Leis. Muito obrigado, boa tarde a todos.